Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos, louvado seja o nome de Jesus. Eu acredito nesse Deus Todo-Poderoso, a paz do Senhor Jesus para você, queridos ouvintes da Rádio Estúdio FM, a paz do Senhor Ritinha. Louvado seja Deus por essa oportunidade, né, que nós temos aqui na Rádio Estúdio FM de Oroeste, São Paulo, de falar desse Deus maravilhoso, desse Deus glorioso, abençoador, um Deus de amor que está aqui conosco em nome de Jesus. Eu acredito que esse Deus está trabalhando em nosso favor. E se você quer receber a sua bênção e a sua vitória, você fica aqui conosco, ouça essa palavra, porque Deus vai falar conosco nesta manhã mais uma vez, em nome de Jesus, como Ele sempre fala, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, né, para nós começarmos a nossa programação na presença do nosso Deus que está no céu, nosso Pai Todo-Poderoso. A Ele a honra, a glória e o louvor, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Mas quando Ele está conosco, nós estamos na bênção. Nós estamos em caminho de vitória, nós somos abençoados e Ele garante aquilo que nós precisamos. Coloque a sua vida agora no altar, vamos orar. Eu oro daqui, você ora daí, com certeza o Senhor está conosco, Ele nos ouvirá, Ele atenderá segundo a sua vontade, aquilo que nós precisamos. Eu não sei, mas Deus sabe. Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele é o Deus que cuida de você. Então creia que Ele não te abandonou, que Ele está providenciando todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui neste lugar para anunciar a Tua palavra, a palavra do reino do Senhor. Obrigado por essa oportunidade tão rica. Eu não sou digna, mas aprove a Ti, Senhor. Escolher esse vaso pequeno, esse vaso de barro, esse vaso imperfeito, mas que se aperfeiçoa no poder do Senhor. Em nome de Jesus, ser conosco mais uma vez na meditação da Tua palavra aqui na Rádio Estúdio. Venha, Senhor, me inspirar, guardar a minha vida, a vida da Ritinha que aqui comigo está, Senhor. Abre os seus céus, a revelação da Tua palavra, que não fale eu, mas o Senhor. E que o Teu povo possa entender, Senhor, compreender aquilo que o Senhor está falando nesses dias, em nome de Jesus. E que a nossa vida seja transformada segundo o poder da Sua palavra. Crendo que Tu és fiel, que o Senhor não abandona o Seu povo, que o Senhor está conosco, guardando, amparando. Ainda que o inimigo tenta nos assolar, Senhor, eu sei que o Senhor é bom e que o Senhor põe por terra todas as astutas ciladas dele. Todos os levantes do adversário caiam por terra em nome de Jesus. Porque o nosso Deus está conosco, Ele é nosso escudo, a nossa fortaleza, em quem nós verdadeiramente confiamos. Um Deus que que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E nós estamos aqui, Jesus, esperando do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque nós não somos dignos das Tuas maravilhas e dos Teus cuidados. Ó Pai, em nome de Jesus, obrigado pela chuva que veio, Pai, da Tua parte. Quando nós pensávamos que ia tudo se queimar, quando o desespero tomava conta das pessoas que estavam passando por esses incêndios, eis que o Senhor abriu o seu céu sobre essa terra seca e derramou a sua chuva e limpou e aplacou esse fogo. Em nome de Jesus, obrigado. Por isso que eu digo, o Senhor cuida dos seus. No mês de agosto choveu, porque o Senhor viu o desespero, o Senhor viu a aflição daqueles que estavam passando por isso. E o Senhor viu que 2 pais se foram tentando combater o incêndio, que a alma deles tenha sido recolhida pelo Senhor e que agora eles nem se lembram mais de toda a dor que eles passaram no incêndio. Ó Deus eterno, Deus santo, nós estamos nas mãos de homens maus, porque já está sendo provado, Deus, que foram homens que atearam fogo. Mas eu creio na Tua bênção, na Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Quando começou a chover, eu louvei a Ti e creio que muitos e muitos também Te louvaram, Deus, agradecendo pela bênção da chuva que o Senhor mandou. Obrigado, Pai. Obrigado porque eu sei que foi a Tua interferência. Na hora do desespero e da dor, o Senhor chegou com a chuva para aplacar o fogo. É assim que o Senhor age nas nossas vidas. O Senhor sempre age assim. Na hora que não tem mais saída, é o Senhor que faz milagres.
Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Nós não temos palavras para agradecer aquilo que o Senhor fez. O teu cuidado neste fim de semana para conosco. E nós somos gratos a Ti. Rendemos a Ti graças, louvores, honras e glórias. E proclamamos que só o Senhor é Deus. Amém. Aleluia. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Você viu, irmãos, que Deus maravilhoso é esse que nós servimos? Na hora do desespero, na última hora, o Senhor veio com chuva e aplacou esse fogo, né? Que estavam ateando. Gente malvada, né? Hoje nós vamos falar do joio e do trigo. E eu pensando na semana, Ritinha, pensando, né, que o joio vai ser queimado no fogo, conforme Jesus diz, e esse fogo queimando, e eu ficando desesperado, porque eu falo, meu Deus, o que vai ser no fim? Para onde é que vai aqueles que não obedecem à tua voz? Vão para esse fogo aí. Algo assim que Jesus quis dizer. E eu fui ficando apavorado, irmãos, eu fico, por quê? E eu oro a Deus, Senhor, não tira de mim. Ô, prima, Deus abençoe a sua vida, querida. Não tira de mim essa capacidade de ainda me sentir dor pelo sofrimento, né? E eu sou mole, eu sinto dor mesmo. E eu tenho orado, né? Ainda esqueci na oração, peço aqui a Deus que eu tenho falado, né? Senhor, nos fortaleça nesse tempo difícil, que é um tempo difícil que nós vamos ter que ver coisas e nós precisamos estar fortes em Deus para não desesperar. Mas você vê o fogo daquele chegando e o povo desesperado. E aí o que você faz? Você tem que se desesperar e clamar, né, a misericórdia de Deus. Porque quem poderia salvar o povo naqueles incêndios todos que os bombeiros não estavam conseguindo controlar? Foi o Senhor com a chuva. Né, Cidinha? Glória a Deus. Bom dia, minha amada. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Santa paz de Deus, minha querida prima Marlene. Em nome de Jesus. Então, queridos, louvado seja Deus que veio a chuva, aplacou esse fogo. Mas assim, como tudo que acontece, né, assim, à nossa volta, a gente tem que estar fazendo as ligações, né? Quando Jesus fala aqui, a terra vai estar, o apóstolo Pedro que fala, né? A terra está preparada para o fogo. Quando Jesus fala que vai no final dos tempos, o joio, os feixes de joio, eles serão jogados no fogo. Aí você vê esse fogo, eu falo, meu Deus. Mas, Pai, que o povo entenda que o fim para aqueles que não serviram a Ti, para aqueles que não Te obedeceram, é esse desespero aí. É essa dor aí desse fogo, né? Porque foi assim que Jesus falou. Então, nós vamos meditar hoje, amados, lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, né? E eu falo, meu Deus, eu quero... Outro dia Deus me deu uma palavra sobre os valentes de Davi. E eu fiquei muito alegre, lógico, né? Mas tem a maioria das palavras, Deus parece que me põe para viver, para depois eu poder falar. E eu vivi esse fogo aí, né? Que esse desespero de fogo, porque eu ia falar do joio que vai ser queimado no fogo. Então, vamos lá. No capítulo 13 de Mateus, lá no versículo 1, diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na areia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Mas eu não vou falar dessa parábola hoje. Hoje eu vou lá na parábola do joio, que está no versículo 24, que estava na mesma situação. Jesus saiu, entrou no barco, ficou lá porque ele utilizava a acústica, né, do vento ali, das águas, para levar a voz dele para a multidão que estava lá na praia, né? Porque naquele tempo eles não tinham som, caixa de som, microfone, nem nada. Então o Senhor, ele aproveitava aquela acústica ali dos ventos na beira da praia para falar e todo mundo poder ouvi-lo. Amém? Então aí ele falou a parábola lá do semeador, depois ele vem para a parábola do joio. Do joio. Ah, tá. E antes de eu começar aqui, deixa eu falar outra coisa. É óbvio que a grande mídia vai ficar falando de mudanças climáticas, não sei o que climática, para falar sobre fogo, né? E sobre água. Mas, gente, pelo amor de Deus, vocês acham que no mês de maio aconteceu aquele desastre lá no Rio Grande do Sul, destruiu tudo num lugar agrícola? Agora vem o fogo, destrói tudo lá no Pantanal, né, de Mato Grosso. Agora pega o estado de São Paulo todo, praticamente.
num lugar agrícola. Vocês acham mesmo que isso é sem querer? Que isso não tem uma cabeça pensante por trás? Porque eles querem que o agronegócio seja destruído e que não haja comida. Você lembra da pregação dos cavaleiros? Vai ter o cavaleiro da fome? Como é que vai ter fome na terra? Porque não vai ter produção de comida. E eles estão destruindo as áreas que produzem alimentos. Então, você para de ser bobinho, de acreditar nessa história de mudanças climáticas, porque a culpa é do homem. Ah, a culpa é do homem, a culpa é do homem. Ah, é? Do grande agricultor que produz? Eles querem que você acredite nessa palhaçada. Mas isso não é a verdade. Que o Espírito Santo te esclareça, para que você possa entender que há uma agenda de homens malignos, de joio no meio do povo, filhos do maligno. Programando, essa agenda está programada para destruir a alimentação, para que haja a fome na terra. Eles estão programando isso. Eles estão. E eles estão de olho agora onde? Aqui no Brasil, o celeiro do mundo. Eles querem destruir a Agenda 2030, né, minha irmã Cidinha? Exatamente, a todo vapor. Ui, chega a arrepiar, Cidinha, de pavor desse povo. Aí o povo de Deus, eu sou testemunha disso, o povo de Deus fala assim, isso não é nada, é porque o homem também mexeu na natureza, mas é porque o homem está colhendo o que plantou, e é assim mesmo. E porque na época do Velho Testamento, Elias profetizou e não choveu 3 anos e meio sobre a terra. Nós só passamos 4 meses sem chuva. Eu ouvi essa barbaridade. Meu Deus, você está preparado para passar 3 anos e meio sem chuva, gente? 3 meses sem chuva, para mim, já é um desespero. Aí nós passamos 4, 5 meses sem chuva. E aí, você está preparado para passar 3 anos e meio sem chuva? Tem certeza disso? E vai acabar a comida na terra? Você tem certeza que você está preparado para viver pela fé e viver de maná? Porque eu não sei como é que o Senhor vai sustentar o seu povo novamente nesse deserto, mas o fato é que existe uma agenda para destruir o celeiro, onde se produz o joio. Os homens que são joio. Não tiveram 2 que foram lá atear fogo no meio das plantações? Por que é que esses homens fizeram isso? Encontraram 2, mas certamente que tem mais. Por que eles fizeram isso? Mas aonde que eles estavam com a mente? A mente dominada pelo maligno. Tá? Então, por favor, entenda. Não tem nada de é assim mesmo, não tem nada de é a natureza. Não, gente, é uma agenda. É uma agenda que o Espírito Santo te convence da verdade. E você pode, ore para Deus repreender o mais rápido, o quanto mais, né, esses homens, porque eles querem destruir a terra. Eles querem fomentar a Terceira Guerra Mundial, que será uma guerra atômica, né? E eles querem destruir essa terra aqui, o nosso Brasil, que eu sempre falo aqui nessa programação, né, que eu acredito nas promessas do Brasil, que ele é celeiro do evangelho mesmo, e que também ele é um celeiro de alimentos para o mundo. Mas eles querem destruir isso aqui. Agora, se a igreja não entender isso aí, se levantar e orar, e aí eu não sei, né? Aí depois nós vamos reclamar de fome. Misericórdia, mas vamos lá. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aí no versículo 36, está assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo:
explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação, né? Palavra de Jesus aqui. O Senhor está falando. E um beijo, minhas queridas, também do meu grupo lá, das filhas do rei, né? Que nós estávamos comentando também sobre as queimadas, sobre tudo isso que está acontecendo lá no nosso grupo da Agenda 2030, Cidinho. Também comentamos muito, a irmã Joana. Deus abençoe, minhas queridas, em nome de Jesus. Estamos ali, né? Em jejum, oração, para que o Senhor venha abrir os olhos do povo e compreendam a verdade, e parem de perder tempo e vão dobrar os joelhos e clamar, clamar, clamar pela misericórdia. Então, meus amores, queridos do meu Senhor, Jesus propôs essa parábola aqui, falando que no meio que ele semeou a boa semente. Quem foi que semeou? Quando ele explicou. Ele explicou aqui, ó. O que semeia a semente é o Filho do Homem. Quem saiu semeando? O próprio Deus saiu semeando o seu povo sobre a terra. Boas sementes. Eu e você somos boas sementes de Cristo. Por isso que ele diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Por quê? Porque foi ele mesmo que nos plantou. Nós somos uma sementinha de Jesus sobre a face da terra. Nós somos o trigo do Senhor. Você crê nisso? Então glorifique a Deus, dê glórias a Ele, porque você é uma semente plantada por Ele. Você é um trigo. Foi Ele mesmo que te plantou. Aleluia. Glórias a Deus. Então Ele é o seu dono. Ele que te plantou nessa terra. Aí ele diz assim, ó. Mas chegaram. O campo é o mundo onde o Senhor nos plantou. E a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos de quem? Do maligno. Tem filho do maligno no nosso meio? Infelizmente, irmãos, é uma palavra tão difícil até da gente falar, né? Mas tem filho do maligno no nosso meio, ao nosso redor. E aí, ele fala que, mas quem plantou? Foi o maligno mesmo que também veio plantar. Porque o diabo não imita tudo de Jesus. Ele não quer tomar o lugar de Jesus. Ele não quer fazer tudo que Jesus faz e enganar o povo. Quando vier o anticristo, virá quem? Um que está querendo tomar o lugar do Senhor. Então, se o Senhor pegou e plantou boas sementes na terra, plantou o seu povo sobre a terra, o inimigo também vem para imitar, para fazer a parte dele. E também plantar o seu sobre a terra. E aí, está escrito aqui. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Quem foi que plantou joio no meio da lavoura de trigo do Senhor? Foi o diabo. E aí? Mas nós temos que conviver com isso, não é? Porque na hora que os anjos perguntaram, o que o Senhor quer que faça? Que arranque o joio? O Senhor falou assim, não, deixa. Tá acontecendo muita maldade no mundo. Tem gente que é capaz de sair com um galão de gasolina por fogo e acontecer essa tragédia que aconteceu. Tem gente capaz disso? Tem. É joio. É joio. Tem maldade desses homens da Agenda 2030 que querem escravizar a terra, que querem destruir a terra para que sobre só eles e poucas pessoas. Tem, é joio. Mas o que nós vamos fazer? Clamar a misericórdia de Deus. E vamos deixar, porque tudo isso vai acabar no juízo final. Quando o Senhor disse aqui, ó, quando
Quando o inimigo e o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, o Senhor Jesus, né? Os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem a iniquidade. O joio. Quem é que vem tirar isso no final, na colheita final? Para jogar no fogo, que queima. Os anjos do Senhor. Mas antes vai colher? Não, porque senão vai arrancar joio e trigo, vai se perder os dois. Então deixa a maldade crescer. Deixa o inimigo aí fazendo as obras dele. Porque é para isso que ele existe mesmo. Para fazer as obras dele. Mas naquele que é de Deus, a Bíblia diz que o maligno não toca. Então, meus queridos, deixa eles. Mas nós sabemos, nós temos a nossa esperança, que um dia isso tudo se findará, a maldade se findará, porque o Senhor conhece quem é joio e quem é trigo. Aí nós vamos entender que o trigo foi o Senhor que plantou, o joio foi o diabo quem plantou, e eles se parecem, sabia? Eles se parecem. É por isso que às vezes não dá para saber. O joio é verdadeiramente aquela pessoa que vive de aparência. Parece com trigo, mas não é trigo. E só vive para atrapalhar, né? Mas o Senhor falou assim, deixa aí. É na colheita final que será feita a separação. E quem faz a separação não somos nós. São os anjos de Deus naquele grande dia. Que haverá a separação. O joio será queimado no fogo, no inferno. E quando Jesus fala de inferno, inclusive o Evangelho de Mateus é o lugar que o Senhor mais falou sobre este lugar pavoroso. Ele se referia a um lugar lá em Jerusalém, que eles sacrificavam crianças nos altares dos ídolos, né? Porque o povo de Israel também, quando se desviava, era um Deus nos acode, né? Porque eles se desviavam a ponto de sacrificar filhos no altar de Moloque, lá naquele lugar. Depois virou-se um lugar de queimar todo o lixo da cidade. Ficava o tempo todo, o fogo não apagava lá no lixão, né? Põe fogo lá no lixo, nunca apaga, tá sempre aquela fumaça saindo e queimando e vai chegando mais lixo. Então, por isso que o Senhor fala, né? Que o inferno é um lugar onde o fogo nunca apaga, porque ele estava fazendo o pessoal pensar naquele lugar lá do lixão da cidade. Um lugar tipo amaldiçoado, onde se queimava crianças e depois virou lixão. E até hoje em Israel não há casas naquele lugar. Não há casa naquele lugar. Entendeu? Então, Senhor... Ô, Cidinha, fala pra mim, você tá vendo umas palavras aí? Ela passou o rodo e eu rodei escrito no meu vídeo, tá aparecendo aí? Socorro, o que é isso? Apareceu isso aqui. Um escrito, não é alguém que escreveu, não. Sabe lá eu que tem esse. Então, queridos, naquele dia o Senhor vai separar. Por enquanto, nós vamos ter que conviver com essa maldade humana, né? Mas o Senhor vai fazer a diferença, porque Ele vê o nosso coração. Ele sabe quem é dele. Ele conhece o trigo que Ele plantou. Aí nós vamos voltar lá na história das ovelhas, que as ovelhas do Senhor ouvem a voz dele, o Senhor conhece. Então, nós podemos enganar todo mundo, menos o Senhor. O joio está aí plantado no meio do povo e pode ser que esteja enganando muita gente, como engana mesmo. Porque é assim, o joio nasce junto com o trigo e na hora de dar os frutos é que há a separação entre eles. Aí é que dá para ver quem é um e quem é outro. Só que aí a raiz já está lá junta. Aí se for arrancar só o joio, vai sair raiz de trigo também, vai sair trigo. Então o Senhor fala, para que o trigo não morra, larga ele aí. Você tá vendo, Cidinha, esse trem aí? Uai, ô menina, que trem é esse? Agora que eu tô prestando atenção, olha o tanto que eu sou doida. Está escrito, Cidinha do céu, que maluquice é essa? E eu morro de medo de mexer agora e acabar, né? Então larga isso aí. Eu não sei como é que entrou isso aí, não. Que coisa estranha. Enfim. Esquece isso aí e o duro que depois vai aparecer no vídeo do YouTube, né? Vai pra lá com esse trem escrito, credo. Que horror. Mas amém, deixa isso aí. Esquenta com isso não. Então, amados, o trigo, o joio, né? Ele vive de aparências e ele está no nosso meio. Mas na hora dos frutos é que a gente vê a diferença dele. Ela passou o rodo e eu rodei. Da onde que apareceu isso, Cidinha? Fala pra mim. É exatamente isso que eu tô lendo aqui. Caramba!
Que coisa estranha. Vai aparecer depois no vídeo, mas o que eu posso fazer? Deixa aí. Já foi. Eu não sei tirar, né? Não sei mexer. Amém. Então, amados do meu coração, o Senhor sabe quem são os dele. Então, o joio e o trigo, eles crescem juntos, eles se parecem muito. Só que na hora de dar os frutos é que vai saber quem é joio e quem é trigo. Justamente isso que o Senhor falou. Como é que você conhece a árvore? Pelos frutos que ela dá. É pelos frutos que nós vamos conhecer quem é o joio e quem é o trigo também, né? Aí, eles se parecem. Como é que diferencia? Primeiro que o joio, ele é duro. Quando ele cresce, ele não é molinho. Quando o vento passa, ele abaixa. Não, ele permanece lá de pé. Ele não se abaixa, né? Exatamente a característica do povo que é joio. Um povo rebelde, um povo de dura serviço, que não se abaixa. Vem o vento do Espírito Santo, ele não se curva, ele continua de pé. Porque ele não se rende ao Senhor. Ele é rebelde, a natureza é rebelde, né? Ele não se dobra. É a característica do joio. Aquilo que não se dobra é um trem duro. É uma planta que envenena. Não pode comer, porque é venenoso o fruto que ela dá. Então é perigoso demais. Mas nós temos que conviver. Porque é uma erva daninha que não foi o Senhor que plantou, mas foi o diabo que plantou isso no nosso meio. No meio da terra, né? Porque o Senhor fala que é o mundo. Então no mundo tem filho de Deus e filho do diabo. Meu Deus do céu. Olha, Cidinha, agora eu tô lendo de novo aqui. Meu Deus, que coisa horrível. Então, eu devia ter saído da live e começado no começo, né? Mas eu não vi, eu nem prestei atenção. Aí, amados, nós vamos ter que conviver com essa maldade. Mas que o Deus de Israel não nos permita endurecer o nosso coração como o joio é duro. Ver a aflição, ver o desespero e não também se colocar no lugar das pessoas. Porque nós estamos vivendo num tempo de muito egoísmo, né? Mas existe aquela palavra que chama empatia. O que é? Eu me colocar no lugar do outro e sentir a dor dele. É isso que me faz sentir a dor. Se eu não me coloco no lugar, como é que eu vou sentir a dor do outro, né? Então, permaneça na sua posição. Não se desanime com a maldade que há no mundo. Não se desespere, às vezes, com pessoas que dentro da tua família, ou dentro da igreja, ou dentro do teu trabalho, são pessoas totalmente do mal. Porque você não vê fruto de bondade em nenhuma ação daquela pessoa. Ela está mostrando quem ela é. Mas calma aí, que é no final que tudo vai ser separado. Porque os justos que o Senhor fala aqui, ó. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O lugar do justo está guardado, assim como o lugar do joio também já está preparado. Um vai para um lado e outro vai para o outro. E agora nós estamos aqui, depois que passou esse fogo todo, para a gente meditar, falar, meu Deus, o inferno mais ou menos é isso aí. É isso que eu quero passar com a minha alma na eternidade toda queimando, onde o fogo não se apaga, que Jesus falou. Sabe, irmãos? É nisso que eu penso. Quando eu vejo as tragédias, eu falo, Deus, meu Pai, nos ajuda, nos guarda, Pai. Guarda o seu povo, abre os nossos olhos para que nós possamos entender, para que o Senhor possa nos livrar das catástrofes, das calamidades, porque ninguém está livre de passar por nada. Ninguém está livre. Você viu o fogo chegando perto de casas, eu acho que foi lá no Paraná. O fogo estava chegando perto da casa e as pessoas naquele desespero, sabendo que o fogo vinha e destruiria tudo. Ninguém está livre, queridos, nenhum de nós. Foi lá no sul, agora vem esse fogo todo para cá. Nós estamos nas mãos de pessoas más que querem nos dominar. E somente Jesus pode nos livrar daquilo que virá. Somente o Senhor. Nós não temos capacidade para fazer nada. Mas o Senhor pode, assim como Ele enviou essa chuva na hora que mais precisávamos. Ele enviou a chuva e nos livrou dessa desgraceira toda. Mas o Senhor é fiel. Ele sempre vai guardar. Ele sempre vai responder. Ele sempre vai ter uma saída, um escape. Para aqueles que o temem, para aqueles que clamam. Eu acho que o Senhor fez isso para que nós pudéssemos entender. Olha, se não fosse eu enviando esse sereninho, porque foi uma chuva pouca. Se não fosse eu, vocês estariam perdidos. Você entendeu isso? Eu entendi essa mensagem de Jesus. Clamem a mim e responder-te-ei.
Está escrito lá em Jeremias? Clamem ao Senhor, porque é só Ele que pode desviar a mão do adversário sobre as nossas vidas. É só Ele que pode livrar o Brasil. O Brasil está no centro desta agenda. E se o povo de Deus continuar com essa mentalidade de que tudo é assim mesmo, e que deixa queimar, deixa as barragens serem abertas, porque é Deus que está trazendo juízo para o povo, porque é Deus que está tratando com o seu povo. Gente, é isso que o diabo quer, que nós pensemos que é Deus que está fazendo essas coisas, e não é o Senhor. Não é o Senhor, são homens malignos, são joios. E o diabo, sabendo que pouco tempo lhe resta, como diz a palavra, ele, sabendo disso, ele está desesperado para destruir o ser humano. Ele está desesperado. Então, meus irmãos, eu estou aqui hoje para dizer, clamem a Deus, que Ele responde. Ele responde na chuva, Ele responde na sua situação, quando você também não tem mais saída, quando você não tem mais condição de lutar, porque aquilo que vem vindo é muito maior que você. Pensa nisso. E o povo clamou, eu acompanhando aí pela internet, a gente viu, né? O povo orando, desesperado, clamando por chuva. Aí veio o Senhor e derramou a chuva. No mês de agosto, no mês que não é de chuva. Mas ele veio porque ele respondeu à oração de um povo que clamou, de um povo desesperado, um povo que estava sendo assolado pelo fogo. E ele veio. E agora só a misericórdia dele para que se restaure a terra novamente, né? E que volte tudo ao normal. O prejuízo em dinheiro foram milhões, mas isso aí é o de menos. O importante foram as vidas que foram salvas. Que esse fogo não atingiu as casas. Não chegou nas cidades, né? Beirou muitas cidades por aí, mas não chegou lá. Porque a mão do Todo-Poderoso estava estendida sobre nós. A mão do Todo-Poderoso. Não foi outra coisa que não fosse a mão do Senhor sobre as nossas vidas. E Ele está respondendo oração de um povo que clama, que chora na hora do desespero, na hora do aperto. Mas creia nisso. Muito pior que queimar tua casa, que queimar você mesmo, teu corpo, que queimar tudo. Muito pior que isso é a tua alma se queimar no inferno. Pensa que o destino daqueles que não reconhecem o Senhor como Salvador, daqueles que não reconhecem o Senhor como Senhor mesmo, né, da sua vida, aqueles que não obedecem, o destino é passar uma vida, uma eternidade, né, no fogo queimando. Foi fácil ver o incêndio? Não foi. Eu me desespero, né? E eu falo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu fico só, meu Deus, meu Deus. Sábado à tarde teve um evento aqui na cidade. Eu queria até ter ido, não fui. Por quê? Eu estava mal. Eu estava vendo aquelas notícias. Eu falava, Deus, eu não tenho condição de sair, me alegrar, festejar. Não tenho. Eu fiquei dentro da minha casa, clamando ao Senhor. Não consegui sair à tarde para ver nada. Para me alegrar com nada, porque o que estava acontecendo à minha volta, era, né, o meu coração estava muito desesperado. Porque eu falava, meu Deus, isso tem que parar, Senhor, 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 eu fico clamando, né? Eu faço aquilo que a Bíblia manda fazer, clamem a mim. O fogo, só porque o fogo não estava aqui na cidade de Oroeste, Deus nos livre e guarde, eu ia ficar achando que está tudo certo? Não, eu não sou assim, irmãos, eu não sou. Eu não sou. Acredito que foi o Senhor que me fez assim mesmo, né? De sempre estar me colocando no lugar da dor das pessoas, para que eu possa fazer alguma coisa. Eu não posso ir lá, não posso fazer nada, mas eu posso orar. Eu posso clamar ao Senhor. E você também pode fazer isso aí. É isso que o Senhor espera de nós. O trigo tem que dar o seu fruto. Como é que o trigo dá o seu fruto? Fazendo a diferença. Clamando a Deus. Buscando ao Senhor, clamando a misericórdia e a interferência dele. O joio está sempre de pé, sempre achando que está tudo certo, não se comove com nada, o coração já endureceu. E eu digo mais uma vez, eu não estou preparada para passar 3 anos e meio na seca. 4 meses sem chuva para mim, 3 meses sem chuva já tá difícil. A paisagem me entristece, né? Aquela sequidão toda me entristece. O que eu posso fazer? Eu sou assim, né? Foi assim que o Senhor me fez.
Mas eu creio que você também tem um coração bom, que você consegue sentir esse desespero e essa dor, e você consegue saber que no céu existe um Deus que pode resolver todas as coisas. No céu existe um Deus que está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. No céu existe um Deus que entra com providência. Sim, no céu existe um Deus que entra com providência. E ele está esperando que eu e você nos coloquemos aonde, gente? Na brecha. Aliás, foi esse o versículo que as meninas colocaram lá no grupo. O Senhor está procurando aqueles que possam estar na brecha. Está escrito lá em Ezequiel isso. Que ele procurou, inclusive, e não achou. O Senhor procurou e nem achou quem pudesse se colocar. Amém. Deus foi maravilhoso, misericordioso, mandou chuvas mansas. Isso! Ainda foi mansa a chuva, né, Cidinha? Não foi nem uma tempestade, foi uma chuva mansa. Olha como o Senhor é bom. O Senhor está dando sinais, meus irmãos. O Senhor está dando sinais para que todos possam ver. Eu cuido de vocês. Eu cuido de vocês. Cidinha, Ritinha, procura um hino aí, chama Eu Cuido de Ti. Vê se tem. Aí para colocar depois. Amém, queridos? É isso aí. Então nós vamos fazer a diferença. Nós não vamos ser joio no meio do trigo, mas nós vamos aguardar com paciência e esperança o dia que o Senhor vai voltar para fazer esta separação. Enquanto nós estivermos aqui, nós seremos como o trigo que se dobra quando o vento passa. Como se dobra para adorar Jesus, que se dobra para buscar a presença de Deus, sabendo que nós não somos nada sem Ele. O Senhor está aqui. O Senhor deu sinal neste fim de semana que Ele ainda nos ama. Aliás, Ele ainda nos ama não, né? Que Ele nos ama, porque não tem ainda, Ele sempre, o amor de Deus é eterno. E que Ele está conosco. É só a gente buscar. É só nós buscarmos ao Senhor. É só clamarmos a Ele que Ele vai responder. Ele continuará respondendo diante das nossas aflições e nossos medos. Aleluia, glórias a Deus. Né? Que o Senhor venha falar mais ao seu coração e que você consiga se sentir no lugar do outro sempre, né? Se colocando no lugar da dor, do sofrimento do outro. E que você também abra sua mente para entender que tudo faz parte de uma agenda. Quando vierem falar que é a natureza e porque é o homem que é culpado, não, faz parte de uma agenda para destruir o nosso país. E nós precisamos clamar a Deus. Deus conta comigo e com você, que estamos despertos, que estamos antenados, que não estamos dormindo, que estamos acordados para entender esse momento e clamar, interceder, nos colocar na brecha, porque o Senhor está procurando aqueles que se colocam na brecha para nós intercedermos pelo nosso país. O nosso país estava pegando fogo, gente. Era fogo na Amazônia, fogo no Pantanal, fogo aqui no estado de São Paulo, fogo um pouco no Paraná também. Estava pegando fogo, Brasil. Se nós não entendermos o que está acontecendo, quem vai entender? O joio? É o joio que vai entender? Não. Quem tem que entender são os trigos do Senhor. Entender esse momento e entrar na brecha e clamar a Deus por providência, por socorro, por libertação do Brasil dessas algemas que Satanás quer colocar no nosso país. Amém? Beijo no teu coração, que o Senhor venha te abençoar grandemente. Querendo Deus, segunda-feira nós estaremos aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos orar um Pai Nosso, gente? Antes de encerrarmos, eu oro daqui, você ora daí, porque o Senhor é bom e nós precisamos estar com Ele o tempo todo, né? Orando, agradecendo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Querendo Deus, nós estaremos aqui novamente segunda-feira para mais uma palavra de Deus em nome de Jesus. Beijo no teu coração. Será que eu conseguiria dizer? Pode desligar que eu vou continuar aqui. Será que eu conseguiria tirar isso que está escrito aqui, Cidinha? Antes de eu encerrar o vídeo, fazendo um favor? O Ritinha, eu não vou concluir até você vir aqui me ajudar.
É. A musiquinha. Um louvor maravilhoso. É. Aleluias. Glória a Deus. Vou tentar tirar a Cidinha daqui. Vou seguir com o vídeo aqui até eu conseguir tirar esse negócio. Porque não é possível esse trem, gente. Vamos lá. Você acha, Cidinha? Não tira. Pera aí. Como que eu vou tirar? Tem que tirar isso aqui. Você clica em cima. Clica em cima. Uai, tá mudando. Da onde que tá vindo esses negócios? Essas letras? Alguém, quem que é a pessoa? Uai, não sei. Pode... Como que eu vou apanhar? Como que eu vou apagar? Só quando terminar.